Maravilha do Senhor, graça e paz. Neste Café com Deus, quero falar um pouco com você, apenas esteja ali. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Vamos lá. Café de hoje está em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 15, ok? Vamos meditar um pouco e aprender a respeito de estar ali. Bom, está escrito assim na palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aleluia! Bom, posso lembrar aqui um pouco, que a alegria é mais fácil de lembrar, mas um pouco no momento de tristeza que Jesus enfrentou quando ele foi ao Getsemane orar e levou neste dia Pedro, Tiago e João mais próximo de si. Embora tivesse os outros discípulos também no monte, mas esses três, Jesus pede que vigie com ele. Pede para que estejam ali. É impressionante isso. Eu aprendo lições extraordinárias aqui nesse texto. Ou seja, com quem está chorando, a gente tem que chorar junto. Nós temos que estar junto com aquele que está passando a sua luta, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor. Nós não podemos abandonar. Tem gente que abandona, né, os pais na velhice, porque ficaram velhos, colocam às vezes num asilo, numa casa à distância, e isolam lá e muitas vezes nem lá vão visitar. Embora eu aprendo que tudo que a gente faz, a gente está formando pessoas na escolinha, principalmente os filhos que estão vendo aquilo que os pais estão fazendo com os avós. É certo de fazerem com eles também. Mas vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui em Mateus 26, versículo de número 38, que está escrito para nós assim, ó. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Foi dito esta palavra para os seus discípulos que estavam sendo preparados para serem lideranças da igreja. Quem? Pedro, Tiago e João. É um discipulado, é um estágio que estão enfrentando, aprendendo. O Senhor, eles nunca viram o Senhor desta maneira, angustiado até a morte. Porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E eu digo sempre o seguinte: o maior problema que Jesus estava enfrentando ali é que ele estava vendo como num cinema, diante da sua imagem, diante de si, dos seus olhos, ele estava vendo tudo aquilo que ele ia passar. Por quê? Porque ele é Deus. Embora tenha esvaziado da sua glória, tomado forma humana, e humanamente ele era 100% homem, sentia dores, tristeza. Você está vendo o texto que está dizendo que ele estava angustiado até a morte. Ele diz: vigiai comigo. Ele não estava esperando uma palavra de consolo deles. Ele não esperava um discurso para mudar o comportamento de Jesus, não. Eles não esperavam uma mensagem deles ali para aquela finalidade. Porque Jesus queria que eles estivessem juntos dele,
orando com ele, que estivesse ali. E a Bíblia diz que os discípulos dormiram. E ele desperta-os no sono, diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Eu já até preguei um café com Deus lá para trás, bem para trás, falando sobre isso, sobre a hora. Uma hora com Deus, né? Pelo menos uma hora com Deus. Então, Jesus diz: você não pode vigiar comigo pelo menos uma hora. Quer dizer, era uma hora que ele estava orando. Era na madrugada. Ele sabia que se aproximava o tentador, o traidor, com a sua comissão. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, com os soldados para o prender. E ele já tinha visto tudo o que ele ia passar. O julgamento, a condenação, os açoites, o castigo sobre ele, a coroa de espinho, tudo isso ele estava vendo antecipadamente. Isso dói demais. Por isso que ele estava com a alma triste até a morte. Então eu aprendo que seres humanos se entristecem. Pessoas passam por dores. E muitas vezes não é um sermão, não é uma palavra de incentivo que vai resolver o problema da pessoa, mas o simples fato de estar ali, junto dela. E às vezes não precisa de uma palavra sequer, um abraço já é um conforto para dizer: estou aqui. Orar junto com a pessoa que Jesus estava pedindo: vigiai comigo, orai comigo. Entende? Às vezes, pelo menos, orar com a pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve visitar os enfermos, os presos. Né? Por quê? Os que estão desprovidos, né? Passando fome, estão sem vestimentas. Ele disse isso. E ele leva para o lado pessoal, quando ele dá esse sermão, ele disse, né? Quando vocês deixam de fazer a um dos mais pequeninos necessitados, digo que a mim deixaram de fazer. Porque ele disse para os seus discípulos, ou seja, ensinando-os, ele disse que naquele dia o Senhor dirá: vinde bendito meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro, ou seja, andarilho, me abrigaste, me colocaste, me deste morada. Estava sem roupa e me vestiste. Olha só. Aí eles perguntam, aí ele continua: estava enfermo e me visitaste, estava preso e me visitaste. Aí ele diz: Senhor, quando é que o Senhor estava com fome, né? Forasteiro, sem moradia, com sede, enfermo ou preso? Quando é que nós fizemos isso? Ele diz: quando vocês fizeram a um dos mais pequeninos necessitados. Digo que a mim me fizeram. Então ele leva para o lado pessoal. Quando você faz uma bondade, você ajuda alguém, quando você socorre alguém, quando você dá de comer alguém, doando alimentos, né? Roupas, vestindo pessoas. Ele disse: estive nu e me vestiste. Também ele usa esse termo. Né? Quando é que nós fizemos? Quando vocês fizeram aos necessitados. Digo que a mim estava fazendo. Não é que Jesus se transformou em um desses para visitar. Não é isso. Ele está dizendo: quando você faz a quem necessita, você digo que está fazendo a mim diretamente. Então, quer agradar a Deus? Socorra pessoas, abençoe pessoas, invista na vida de pessoas, certo? E muitas das vezes há pessoas que estão, às vezes, com uma doença terminal. Tudo que aquela pessoa quer, mesmo na dor, não é uma palavra de alento, não é um sermão pregado, mas às vezes,
E muitas das vezes a verdade é essa, é a sua presença ali com ela. Porque a Bíblia diz, chorai com os que choram. Romanos 12, versos 15. Às vezes um abraço, como eu disse, às vezes uma oração que se faz com aquela pessoa para consolar o seu coração, confortar, pedindo a Deus conforto, misericórdia. Que aquela pessoa está orando. A maioria das vezes, a pessoa quando passa por dor, ela está sempre falando com Deus. Mas ela se sente muito só, muito desamparada. É o que Jesus estava sentindo. A minha alma está triste até a morte. Profundamente triste. Então veja bem, uma tristeza de dor da alma que estava levando à morte, porque ele estava vendo o corredor da morte. E tudo que ele precisava ali era isso, alguém estar junto dele. Era Pedro, Tiago, João estar juntos, mas estavam dormindo. E distante, porque ele ia à frente, né, a orar, eles não estavam junto dele. Entende? É tudo que às vezes que uma pessoa precisa. Faça isso. Você vai ver o bem que faz para a sua própria alma. Eu digo, gente, a gente não pode, não consegue amar os outros se a gente não amar a nós mesmos. Se eu estou te ensinando um segredo aqui que faz bem para a sua alma, é abençoar alguém. Por isso que o nosso Deus é rico em dar, em doar, em abençoar. Porque é um prazer inexplicável. Só quem faz sabe. Só quem faz sabe. Já contei aqui, lá para trás, cafés passando, que numa pequena cidade pacata, os taxistas resolveram, no Dia Internacional dos Excepcionais, que antigamente era assim chamado, hoje chamado de crianças especiais, né? Especial, não sei como é que é o termo técnico hoje correto, mas deficientes, não sei como se chama, me perdoa, porque, né, é tanta mudança, eu estou ignorante nessa parte, mas vamos lá. Na época era assim, comemorava-se o Dia Internacional, né, Mundial da Criança Excepcional. Então, os taxistas de uma cidade resolveram enfeitar os carros com balões e ir até onde essas escolas, igual uma PAI, né, uma escola especial, tinha muitos anos atrás aqui a dona Zoé, que tratava de crianças assim, que depois se transformou na PAI, né? Eles pegaram essas crianças, colocaram nos seus automóveis, cada um no seu automóvel, e começaram a andar nas ruas principais da cidade, buzinando, fazendo um buzinaço, né? Com as bolas enfeitadas, e as pessoas vendo, ficavam, né, maravilhadas de ver a ação daqueles taxistas, mas viam alegria naquelas crianças, alegria, como elas sorriam, como elas se divertiam. Mas alguém percebeu que a maior alegria não estava com as crianças especiais, estava com quem? Com os taxistas. Por quê? Porque há muito maior prazer em dar do que receber. Porque quem dá é quem tem para dar. Quem recebe está necessitando daquilo. Ele não tem aquilo, ele precisa daquilo. Entende? O nosso Deus compartilha porque ele tem. E quando você compartilha é porque você tem. Agradeça a Deus porque você tem. Compartilhar a companhia de alguém, né? A companhia de alguém. Compartilhar, às vezes, financeiramente. Eu sou abençoado, há pessoas que me abençoam, mas eu também aprendi, por isso que eu sou abençoado financeiramente. As pessoas me abençoam, me socorrem, porque eu também socorro pessoas quando estão precisando, quando batem na minha porta, quando procuram. Eu estou, né, esses dias aí, uma situação, precisando de ajudar uma família que está me pedindo uma cesta básica. Eu estou assim, entendeu? E eu fico procurando aonde conseguir, como conseguir, orando a Deus. Eu sei que vai vir, eu quero ajudar, né? Tirar da minha casa, juntar com outros, pedir a outros e socorrer. Eu sempre fiz isso e sempre fui abençoado. Nunca faltou nada na minha casa, alimento nenhum. Por quê? Porque é dando que se recebe. E muitas vezes dando a quem não pode te retornar. Aí é que Deus entra. Faça para os outros
com a sua mão direita aquilo que a esquerda não vai perceber, quer dizer, não vai nem ver o que a direita está fazendo. Não toque a trombeta, não toque sino quando você estiver fazendo, não chame holofotes quando você estiver fazendo bem a alguém. Que ninguém saiba, só Deus no céu, e Ele te recompensará. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou abençoado. Às vezes eu não falo o nome de pessoas, até porque elas falam, não comenta não. Por favor, eu estou ajudando, mas não fala. Porque elas não querem perder o seu galardão. Deus as abençoará em todas as áreas. Vai socorrer naquilo que ela não pode, vai fazer o milagre que ela precisa. Então, isso é lindo demais. Recebe aí. Eu quero orar por você, para que você tenha esse entendimento de doação, de entrega, de preocupar-se com os outros, não ficar egoisticamente pensando em si próprio. O egoísmo, a soberba, traz o orgulho de olhar só para si. Quando eu digo ame a si mesmo, eu estou dizendo o seguinte, porque você é templo do Espírito Santo. Amando a si é quando você cuida de você para ter saúde de cuidar dos outros. É nesse sentido. Não é para olhar só para você. O mundo não pode girar em torno de nós. Nós temos que entender que tudo aponta para Cristo. É Jesus que é o Senhor, a glória dele. Então, o que fizermos é para o louvor da sua glória. Recebe aí. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo por cada vida que nos acompanha no Café com Deus, que é maravilhoso, a companhia de cada um. Eu me lembro aqui da causa da Yolanda Pinho. Abençoa tua filha. Deus, ela que tem feito pedido de oração aí pela Magda, também pela... Oh, meu Deus, tem hora que foge o nome aqui. Tina. Toma nas tuas mãos, meu Pai. A Magda, a Tina. Abençoa essas vidas. Eu oro também pela Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos. Oro pela pastora Rosaura Marques, pela causa dela, Maria de Lourdes, lá de Amapará, bênção pura. Deus, a missionária Neia, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, a Renata, o Joel, seus filhos, o Breno, o Rian, o Davi, a causa da tua filha na justiça. Eu te agradeço pelo milagre que o Senhor tem feito na vida também da nossa irmã Marilda Simões Nunes. Deus, que tem testemunhado que o Senhor ouviu as nossas orações. Oro também pela... Oh, meu Pai, pela... Glória seja dado o seu nome. Pela Marli Batista, de São José, de Santa Catarina. Oh, meu Deus. Eu oro também, ó Deus, pelo Eliel Coutinho. Inclusive teve esses dias lá em São João del Rei. Gostaria de estar lá, faz parte do conselho jurídico, mas não pude, devido a compromisso. Foi bênção, abençoa, meu Pai. Ele, seu filho, a Lena Mendes também, pedindo oração pela sua família. Vai abençoando, Pai. Elisângela Aparecida, Cida Alves. Oro também pela Maria Heloísia Marques e família. Maria Severina Silva e família. A Marilza também, Pai, passou por uma luta tremenda aí. O Senhor trouxe um livramento para ela. Obrigado. Abençoa tua filha, dando saúde. Toma a Luana também, a Raquel, a filhinha dela, Jorge Luiz Rodrigues e família. Pede sempre oração pela Patrícia e pelo Frank. Obrigado, meu Pai. Vai abençoando. A Nelma Carvalho também, em nome de Jesus. O Reinaldo, a Camila, em especial a Júlia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Pai, filho da Sueli também pede oração, minha prima Sueli. Eu oro também, ó Deus. A Norma, tivemos, aí conversando esse dia, a própria Sueli. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o trabalho que teremos hoje, da ACIBAN, encontro de pastores, de obreiros, de esposa de pastores. Estaremos no sítio ali, Deus, ali na estrada de Cantagalo.
tenhamos uma manhã abençoada, um café abençoado, uma palavra abençoada, reunião da CIBAN e também um churrasco abençoado, Deus amado, e uma tarde abençoada de lazer. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo com força, vamos compartilhar, me ajuda aí.